As doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, e o aparecimento da AIDS influenciaram de maneira decisiva a sexualidade humana durante o século XX. Até então, essa era uma questão tratada com reservas e pudor pela saúde pública. O vírus HIV forçou uma mudança sem precedentes. Dentro deste contexto, falar sobre sexo, promiscuidade e principalmente sexo sem proteção virou uma obrigação dos profissionais da saúde, dos educadores e dos pais. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo hoje o médico ginecologista José Catissuda Júnior. Bom, eu queria agradecer a sua presença aqui. Realmente houve uma mudança na sociedade depois do aparecimento dessas doenças? Sim. As doenças sexualmente transmissíveis, antes do aparecimento da AIDS, existia um tratamento mais simples e normalmente elas não combinavam com a morte da pessoa. Com a AIDS, em 1980, mudou bastante o aspecto político da situação das doenças sexualmente transmissíveis por causa da estatística, por causa do número de casos grandes que eles começaram a fazer os diagnósticos e o padrão evolutivo da doença, que realmente a maioria das vezes culminava no óbito. Muita gente morreu por causa da AIDS? A estatística do Ministério da Saúde aqui no Brasil, de 1980 até 2007, é de 470 mil casos. Ou seja, é uma estatística muito grande. E no começo da doença, quando não existia ainda os tratamentos dos coquetéis, né, esses antivirais mais modernos, realmente o destino era evolutivo, né, a síndrome de imunodeficiência adquirida com processos infecciosos de repetição, culminando com a morte da pessoa contaminada. A morte era certa, então, né? Sim. E isso fez a sociedade repensar seu modo de viver, com certeza. Mas também não impediu que a AIDS continuasse se alastrando. Apesar do esforço político, né, em 2006 a gente tem uma estatística também do Ministério da Saúde de 36 mil casos novos. Então, é uma estatística muito grande. No início da situação dessa doença da AIDS, a gente tinha um quadro de um caso de mulher para cada 15 homens. Então, era uma estatística diferente, que era restrita ao grupo de risco. Então, a última estatística de 2006 está quase 1 para 1. Né? Então, a mudança do padrão da doença de disseminação mudou bastante. Então, os heterossexuais entraram nessas estatísticas. Então, é uma doença que está tendo um padrão evolutivo grande até hoje. Quer dizer, pesquisa mais atual, assim, tipo, do ano passado, assim, nós não temos. Pelo Ministério da Saúde, a última estatística é de 2007. Então, eles acham que 19 casos para cada 100 mil habitantes. Então, é uma estatística realmente forte, né? É que a gente não ouve falar tanto da AIDS hoje, né? Sim, mas ela continua existindo e com um padrão evolutivo de crescimento. Parece que na última notícia que eu vi de estatística deu uma diminuída, mas eu acho que deve ter diminuído, mas não de uma forma importante como a gente gostaria, né? Bom, mas a AIDS mata ainda? Sim. Com os coquetéis, esses antivirais modernos, hoje a sobrevida do paciente com a imunodeficiência adquirida ficou muito maior. Agora, em determinadas situações, ainda, com certeza, existe a evolução para a morte. O que significa sobrevida? As pessoas falam, bom, hoje sobrevive com a AIDS, né? Toma-se esses coquetéis. Mas o que significa na vida de uma pessoa ter essa doença? O padrão social da doença é um padrão muito forte, né? Então, a gente saber que uma pessoa tem AIDS dentro do ambiente do trabalho, dentro do nosso dia a dia, é um negócio sério. Eu lembro que há um tempo atrás, nas palestras médicas a gente ia, eles falavam, né, que em 2010 seria um caso de AIDS para cada família. Então, nós estamos em 2010. Eles falavam há 10 anos atrás. Então, realmente, hoje, é muita gente com AIDS. Então, o padrão de preconceito tem que diminuir, né? Se continuar esse preconceito com esse monte de gente que tem a síndrome, é um negócio complicado. Mas ainda existe, e para eles deve ser muito difícil, né? A gente talvez não perceba quando a gente não vive diariamente com a situação, mas... O maior inconveniente seria o preconceito ou também há problemas físicos com relação... Os coquetéis tiram todos os sintomas ou a pessoa... E também há efeitos colaterais desses remédios?
Sim, existem efeitos colaterais, existem pessoas que não conseguem tomar o coquetel por causa da reação individual. E quando ela consegue, normalmente ela consegue controlar direitinho a doença no sentido da replicação viral. Então, sem a replicação viral, ela não vai ter os sintomas da baixa da imunidade, ou seja, os processos de infecção repetitivas. Mas há os efeitos colaterais. Para algumas pessoas sim, outras não. É muito Que tipo individual. de efeito colateral pode ter? Eu não sou um especialista em tratamento de AIDS e eu tenho poucas pacientes com acompanhamento de consultório. Mas pode ser qualquer tipo de efeito colateral, né? Então, qualquer droga que você usa dentro de uma população vai ter determinados indivíduos que vão ter reações importantes. Eu acho que o preconceito deve ser muito grande mesmo, porque a gente não ouve falar, né? É velado, né? Se existem tantas pessoas com essa doença e, na verdade, elas estão escondidas na sociedade. Quando a gente ganha um carro novo, é fácil a gente contar para os outros. Agora que a gente tem AIDS, normalmente a gente não conta, porque não tem vantagem nisso daí, né? A senhora acredita que a AIDS é um problema de saúde pública? Sim, é um problema de saúde pública. Assim como as outras doenças também, né? Sim, e com uma necessidade política importante de divulgação, de prevenção, por causa do tempo que a pessoa pode ficar livre dos sintomas. Então, a pessoa pode ser contaminada hoje, ficar 10 anos sem apresentar sintomas. E nesses 10 anos, ela pode transmitir, ou seja, pode multiplicar essa doença, né? A troca de parceiros hoje é com certeza muito maior do que antes, então tudo isso leva à disseminação dessa doença, que ainda é considerada uma doença muito grave, apesar dos medicamentos novos. Quer dizer, durante esses 10 anos a pessoa não tem nenhum sintoma. É possível saber que a pessoa tem a AIDS com outro tipo de exames ou é um específico somente? Não, realmente, tem que fazer o teste de HIV. Então, a gente sabe que... Porque muita gente fala assim, eu fiz exame de sangue, não deu alteração nenhuma, então eu não tenho AIDS, estou limpo. Muita gente, eu ouço as pessoas falarem isso. Isso não é verdade, então? A orientação que a gente tem científica em cima do vírus é que o primeiro exame, a partir do momento do contato suspeito, deve ser feito com 30 dias. Deve se repetir com 60 dias, com 90 dias e com 120 dias o último exame. Com esses 120 dias negativos, 4 exames, normalmente a pessoa não teve o contágio do HIV. A grande maioria dos casos é assim que se comporta. Agora, a manifestação da doença é que é o problema. A pessoa ser portadora e não se manifestar, ela continua transmitindo. Você falou da questão da suspeita, né? Mas diante dessa evidência que ninguém fala que tem AIDS, é muito difícil você saber quem é o suspeito e quem não é, né? Justamente. E se demora 10 anos para aparecer os sintomas, é complicado. Por que o senhor acha que se discute tão pouco esse tipo de assunto para a população? Eu acho que deveria discutir mais. Eu não sei exatamente o motivo de se discutir pouco, mas é um assunto que não é agradável, né? Nem para quem tem a doença, nem para quem trata da doença, porque tem histórias trágicas, né? Uma doença que culmina com a morte, a grande maioria das vezes, não é uma coisa agradável realmente de se discutir. Além da AIDS, quais seriam as outras doenças assim tão importantes quanto e que a população deve ter cuidado? Sim, as doenças sexualmente transmissíveis, existem vários tipos, né? O Ministério da Saúde coloca quase 15 tipos de doenças sexualmente transmissíveis. No meu consultório, eu vejo uma incidência muito grande do papilomavírus, do HPV, que é hoje o vírus que a gente sabe causador do câncer do colo do útero, que é o câncer que mais matou a mulher no mundo até hoje. Então, a estatística do Ministério da Saúde fala bastante em herpes e na série gonorreia, certo? A gonorreia e doenças inflamatórias pélvicas. Agora, sífilis. Agora, eu não vejo isso muito no meu consultório. Então, a doença que eu mais trato, quase um caso por semana, pelo menos eu vejo, é do HPV, papilomavírus. Quais são os sintomas do HPV? Normalmente nenhum, né? Por isso que a mulher realmente precisa fazer o exame rotineiro periódico, ginecológico, que é o exame da colpocitologia oncótica hormonal, tal do preventivo, o antigo chamado Papa Nicolau. Então, esse exame de rotina anual vai se detectar alterações celulares na vagina e no colo que são causadas por esse vírus. Então, esse vírus pode ficar incubado no corpo da pessoa muito tempo. Então, é um vírus complicado. Hoje, eles acham que a mulher brasileira tem uma chance de 80% durante a vida de entrar em contato com esse vírus. E muita chance, né, doutor? Sim. Então, eles fizeram um estudo científico
em meninas em idade fértil e pessoas assintomáticas com exame citológico normal, tudo direitinho, 60% delas tinham o HPV incubado no corpo. Então, quer dizer que é possível fazer o exame e ter o vírus e o exame não constatar? Justamente. Agora, esse exame de PCR, de biologia molecular, que hoje a gente colhe com exame de sangue normal, vê todo o DNA diferente do nosso no sangue. Então, a gente começou a ver uma história diferente desse vírus, né? Então, a gente não sabia desse tempo de incubação longo e nem sabia do padrão de cura do vírus do HPV. Então, se a gente procurar nos estudos mais antigos, a gente vai ver que o HPV não tem cura. Isso não é uma verdade. Então, com esses exames de biologia molecular de PCR, eles começaram a ver que em 30 meses, normalmente a pessoa adquire imunoglobulinas, células de defesa, que vão combater esse vírus e não vão eliminá-los do corpo. Agora, existem 30 subtipos diferentes do vírus. E desses 30 subtipos, ela se livrou de um, não se livrou dos 30. Hoje existe uma vacina, né, preventiva para o HPV, que é a vacina quadrivalente ou a vacina bivalente. Ela vai cuidar desses 30? Ela pega os 4 subtipos mais frequentes, que é o 11, o 6, 16 e 18. Esses 4 subtipos correspondem a 80% das infecções. Então, no estudo piloto das meninas americanas e europeias, em 10 anos, foi 0% de incidência de câncer de colo quando se fez o uso dessa vacina. Então, é uma vacina que não é patrocinada pelo governo, é uma vacina cara, da Merck Sharp Dohme e da Glasgow, né? São 2 tipos de vacina diferentes que existem. Aqui no Brasil, a gente tem essa possibilidade. Sim. O senhor falou que é caro. Vamos falar assim, quanto custa? A Anvisa liberou essa vacina para as meninas entre 9 e 26 anos. Apesar de nos Estados Unidos e na Europa já está liberada, independente da idade. Essa vacina custa em torno de R$400 a quadrivalente e essa que pega o 16 e 18 em torno de R$200. Quer dizer, quem toma essa vacina está livre Cada do dose HPV. são 3 doses. Não está livre. Ela pega os 4 subtipos mais frequentes. Sim. Então não quer dizer que ela não vai precisar fazer o preventivo nem nada disso. Só quer dizer que ela vai ter bem menos chance de ter esse vírus. E invariavelmente quem tem um HPV e não cuida vai ter o câncer de colo de útero? A grande maioria das vezes o HPV tem cura espontânea. Então, 70% das vezes que a gente faz diagnóstico citológico, mesmo sem o tratamento, ela evolui de forma espontânea, por causa dessa fabricação de imunoglobulinas que a gente sabe que o nosso corpo faz e vai devagarzinho combatendo o vírus. E como que é o tratamento? Quando ela acaba evoluindo, a gente tem o tratamento local. Então, o tratamento estipativo desse vírus é realmente com substâncias cáusticas, né? A gente cauteriza ou com calor, ou com gelo, ou com substâncias químicas para realmente matar o sítio celular das células que estão infectadas pelo vírus. A gente vai continuar falando sobre o assunto depois do intervalo. Continue ligado. Sabe onde quer chegar. Por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. GRAAC, combatendo e vencendo o câncer infantil. O Centro de Assistência Odontológica a Excepcionais, o Centrinho, mantido pela Unesp, é referência em assistência odontológica a pacientes especiais. A unidade é responsável por milhares de atendimentos. São 70 por dia e 500 novos a cada ano. Pessoas de mais de 400 municípios do estado de São Paulo já receberam tratamento no Centrinho. Mais do que um simples atendimento de saúde, o que se faz no Centrinho de Araçatuba é acolhimento integral. Outras informações, ligue 3636-2753. O assunto do Cidadania em Pauta de hoje são as doenças sexualmente transmissíveis. E o nosso convidado, o ginecologista José Catissuda Júnior. Bom, a gente está falando sobre HPV, né? Além da HPV, da AIDS, que nós já falamos, quais outras doenças que o senhor poderia elencar para a gente?
É muito comum de consultório a gente ver o herpes tipo 1 e o herpes tipo 2, que é o herpes genital. O herpes é um vírus também de contato, de transmissão muito fácil, né? O contato de pele. Então, numa única relação sexual, a pessoa pode adquirir uma única relação sem proteção. Então, o herpes, ele não tem uma consequência como câncer, não tem uma consequência como óbito, mas ele se espalha de uma forma muito fácil. E a pessoa que adquire o herpes, ela vai ser portadora do herpes até morrer. Então, hoje a gente não conhece... A gente ouve falar quando a resistência da pessoa Justamente. abaixa, volta a Sim. doença de novo. Esse vírus fica incubado nas células, né? E a partir do momento que não existe uma defesa boa do corpo, ela eclode, forma nova lesão. Então, é uma coisa que fica no corpo o resto da vida. E daí traz vários inconvenientes também. E o tratamento como que é? A base de antibióticos? Não, existem antivirais locais, né? Hoje tem o aciclovir, o Plenvir, que são tratamentos locais. Às vezes via oral também. Quando existe um processo de recidiva muito importante, a gente faz o tratamento realmente via oral. Bom, e a questão da sífilis? A sífilis não é uma doença comum de consultório, né? Agora, é uma doença que tem uma implicação importante no sentido de infecção transversal no pré-natal, de passar a doença para o filho, né, de causar malformações. Como que é o sintoma da sífilis? A sífilis é causada pelo treponema pálido, que é uma bactéria. Essa bactéria ela é transmitida por via sexual e, a princípio, ela causa uma lesão, que a gente chama de cancro inicial. Esse cancro é uma lesão normalmente ulcerada, é uma ferida, ou na parte da genitália feminina ou no pênis do homem. E essa lesão, ela tem uma cura espontânea. Então, é uma lesão que normalmente é indolor, ela não incomoda e ela se cura de uma forma espontânea. Então, a pessoa às vezes vê a lesão, acha que machucou, alguma coisa assim, ou não é realmente uma doença sexualmente transmissível, ela se cura de uma forma espontânea e ele acha que não tem mais nada. Mas ela entra na sífilis que a gente chama secundária, que não é mais a primária da lesão inicial. Então, esse treponema pálido, essa bactéria vai para o sangue e começa a agredir outras estruturas. Então, quando ela começa a causar as lesões neurológicas, aí entra na sífilis terciária. E o que ela pode causar no ser humano, por exemplo, no indivíduo? A partir do momento que ela começa a agredir os órgãos, ela pode causar lesões hepáticas, lesões cerebrais, lesões musculares, lesões cardíacas, ou seja, qualquer órgão do nosso corpo pode ser atingido pelas agressões dessa bactéria. E nesse período secundário, que é a parte mais importante, a pessoa pode transmitir a doença e não tem sintomas, não tem mais a lesão. Então, é nessa fase que é muito complicado se conseguir fazer o diagnóstico. Que a pessoa procura com a lesão inicial, o tratamento da sífilis é um tratamento simples, né? Hoje é feito com a penicilina benzatina, que é um dos primeiros antibióticos que a gente conhece. Então, não é uma bactéria extremamente resistente a nada, mas a gente precisa saber que ela existe para poder tratar. Quando a gente não sabe, ela acaba evoluindo. Então, hoje, mais raramente, por causa desse tratamento que é realmente eficaz, a gente não vê tanta sífilis terciária. Mas na época antiga que não existia o antibiótico, a gente via muita gente morrer de sífilis, ter a sífilis neurológica, as pessoas ficavam com deficiência mental, com alterações importantes. Exatamente. Bom, e o tratamento, quer dizer, é que a gente entende aqui que se acontecer alguma coisa diferente, ter alguma coisa diferente, apresentar um sintoma, deve procurar o médico mesmo, né? Porque o tratamento é simples. É verdade que ela é considerada uma doença degenerativa? Sim, por causa disso. A partir do momento que ela sai da lesão inicial e fica circulante no nosso organismo, ela vai devagarzinho agredindo todos os órgãos, né? Com isso causa o processo degenerativo de todos, o sistema nervoso, o sistema digestivo, o sistema esquelético. Tem alguma outra doença que o senhor queira frisar aqui, além dessas que nós já falamos, HPV, a sífilis, a AIDS? Sim, existe o cancro mole, né, que é o cancroide, que é causado pelo Haemophilus ducreyi. É uma doença sexualmente transmissível que eu nunca vi no meu consultório, não é uma doença comum. Existe o linfogranuloma venéreo, que é a granulomatose causada pela Chlamydia trachomatis, que também não é uma doença comum de a gente ver em consultório. Existe a Neisseria gonorreia, que causa a gonorreia, né? A gonorreia... Essa já é mais
falada, né? Sim, mas não é tão comum mais também. Agora, são doenças que normalmente com antibiótico terapia se cura. Então, hoje a gente sabe que uma dose única de um comprimido cura a Neisseria gonorreia. Então, são doenças que têm consequências graves no sentido da mulher poder perder a infertilidade, como a Neisseria gonorreia, né, por causa das infecções, agressões na trompa, no ovário, por causa dessa bactéria, e o tratamento é simples. Agora, normalmente, a Neisseria gonorreia, ela causa sintomas. Então, ela dá um corrimento purulento, tá? A pessoa acaba, normalmente, procurando assistência médica e o médico faz o diagnóstico e cura isso. Mas não é uma coisa mais tão comum. Eles colocam como doença sexualmente transmissível também a hepatite B e a hepatite C. Sim. Então, a hepatite B e a hepatite C hoje é considerada uma das grandes causas aí de problemas importantes, porque não existe um padrão de cura para esse tipo de hepatite. E a replicação viral pode causar problemas de cirrose, insuficiência hepática, câncer de fígado. Então, a hepatite C e a hepatite B também é uma incidência muito alta. A hepatite B a gente sabe hoje que tem vacina, né? Então hoje a criança nasce já toma vacina de hepatite B. Agora na época que eu nasci, já sou um pouco velho, não existia esse tipo de orientação. Então lembrar as pessoas que não são imunizadas à hepatite B que existe essa vacina e essa doença pode ser transmitida de forma sexual ou até de outras formas que a gente não conhece direito. Doutor, indo uma vez ao ano ao médico, a pessoa está livre de desenvolver qualquer tipo dessa doença ou não? Não, ela não está livre, mas ela vai ser Quer orientada. dizer, ela está livre de evoluir, né? Sim. Livre de ter, não está, né? Ela vai ser orientada a como prevenir, né? Então, a maioria das doenças sexualmente transmissíveis com o uso do preservativo, que é um método simples, elas são preveníveis, inclusive a AIDS. Agora, por que o preservativo não é um método 100% absoluto para a prevenção? Porque o preservativo tem um índice de falha, tem um teste eletrônico, que eles falam que 4% ela pode ter ruptura. Então, quando não acontece essas falhas, né, ela é colocada na hora certa e ela não estoura, é tranquilo, ela realmente vai conseguir prevenir a maioria das doenças sexualmente transmissíveis. Existe uma doença sexualmente transmissível que eles colocam também, que é a fitiríase. A fitiríase é causada pela pediculose púbica, que é o tal do chato, né, vulgarmente chamado de chato. Esse o preservativo não vai conseguir prevenir, né, porque é um parasita que existe nos pelos pubianos, então o preservativo não vai cobrir os pelos pubianos, então não tem como ser prevenido, mas também é considerado uma doença sexualmente transmissível. Bom, a camisinha é o principal atributo que as pessoas têm para não contrair uma doença sexualmente transmissível. Sim. Mas no caso, por exemplo, a AIDS, somente com a relação sexual, de outra forma não é possível? Sim, é possível uma transfusão sanguínea, então é possível sim de outras formas, não apenas a relação sexual. Sim. Então eles já identificaram o vírus na saliva, já identificaram o vírus nas secreções do corpo. Agora, num beijo não é possível. Pois é, então. Essa é uma questão que sempre é levantada. Se existe o vírus na saliva, teoricamente pelo beijo poderia ser transmissível. Mas parece que a quantidade de vírus que existe na saliva, apesar de existir, é muito pequena para ocorrer a transmissão. E a gente sabe que o vírus do HIV é um vírus muito frágil, né? Ele não fica vivo com muito tempo fora do ambiente do organismo humano. Então, não é um vírus que é extremamente resistente. Por isso, eles não conseguiram provar cientificamente até hoje que pela saliva existe uma contaminação. Questão do sexo oral. Sim. A partir do momento que a pessoa entra em contato com fluidos que existe o vírus e tem uma porta de entrada, eu creio que ela pode adquirir o vírus. Como assim uma porta de entrada? Então, a mulher fazendo sexo oral, ela vai entrar em contato com o sêmen, que é o líquido corporal mais contaminado do ser humano, ou seja, é onde mais existe vírus. Então, se ela está com uma amidalite, uma gengivite, tem uma lesão bucal, ela pode se contaminar com certeza. No caso do homem, então a gente sabe que a secreção vaginal, o líquido de lubrificação que sai das glândulas, né? Então, tudo isso daí pode também ter o vírus. Então, se a mulher está num período perimenstrual, o sangue da menstruação também tem o vírus, certo? O sangue é uma coisa muito contaminada. Então, se a pessoa tem uma gengivite, tem uma amidalite, tem alguma coisa... Isso é extremamente comum. Está numa recidiva de um herpes labial, alguma coisa nesse sentido, ou seja, tem uma porta de entrada para esse vírus, ela pode realmente adquirir a doença. O senhor acha que as campanhas, elas enfocam esse lado?
elas vão ao fundo, assim, porque muitas pessoas pensam assim, eu uso camisinha, então eu estou livre disso. Mas as pessoas pensam em usar camisinha só para relação sexual, ali no ato do coito, vamos dizer assim, né? Eu acho que a informação hoje é bastante ampla e bastante lúcida, bem explicativa. Então a pessoa realmente sabe, talvez não entre na consciência imediata durante o ato, mas ela inconscientemente ela já teve essas informações, né? Uhum. Uma mulher grávida, ela pode passar a doença para a criança que ela está gestando? Sim. E hoje o Ministério da Saúde acha que é muito importante e ela dá condição a todas as mulheres brasileiras de fazer os exames preventivos, né? Então, a partir do momento que ela inicia o pré-natal, ela obrigatoriamente tem que fazer o exame de HIV. Quer dizer, dentro do pré-natal estão incluídos esses exames? Ela tem que fazer o HIV, mesmo pelo sistema público é obrigatório e o Ministério da Saúde dá condição de fazer o exame da sorologia para luz, para sífilis e o HIV. Então, são duas doenças sexualmente transmissíveis importantes que podem causar consequências importantes. Então, existia 13 mil casos de crianças nascidas com AIDS. Então, é um número grande, né? Então, por causa desse número grande e quase 120 mil gestantes eles viram já com AIDS no Brasil, é obrigatório fazer esse exame para evitar a infecção transversal. Então, quando não se faz o exame, a paciente tem AIDS, não sabe que tem AIDS, o pré-natal é evoluído sem o exame, ela tem 20% de chance de passar esse vírus para a criança, de uma forma pela gestação, pelo parto ou pela lactação. Há como não passar? Porque a mãe tem... A partir do momento que nós temos o diagnóstico inicial, a gente faz os tratamentos com os retrovirais e sabe direitinho da situação, essa infecção transversal fica em 1%. Ou seja, tem uma lógica e uma indicação e uma obrigatoriedade de se fazer isso por causa da diminuição da infecção transversal. A sífilis é a mesma coisa. Então, se a gente faz o diagnóstico inicial, como a gente sabe que o tratamento é muito simples, como eu falei com a penicilina benzatina, é um antibiótico inofensivo para a gravidez, se faz o tratamento e também se evita a infecção transversal. A gente fala muito da mulher, mas o homem procura também fazer esses exames? Assim, eu acho que o homem deveria procurar mais também. Eu não sou especialista em homem, mas eu acho que Mas as mulheres comentam dentro do consultório. Sim, eu acho que o homem só procura quando ele tem sintomas. Quando ele não tem sintomas de uma forma preventiva, a gente vê como exemplo o problema do câncer de próstata. Então, o câncer de próstata, todos os homens acima dos 40 anos teriam que obrigatoriamente começar a investigação. A gente sabe que não faz, né? A maioria deles não vai atrás. A maioria não, metade, né? Parece que a estatística é 50% só que faz a prevenção do câncer de próstata. As mulheres se cuidam mais ainda. Eu creio que sim. Eu não tenho uma estatística certa, mas o nosso programa está no final. Eu queria que o senhor desse um recadinho final com relação ao nosso tema de hoje, né? A importância de procurar, né, um médico, de estar sempre no consultório e se cuidar, né, prevenir, né? Sim, principalmente nos casos de sintoma, né? Então, a mulher sentiu qualquer tipo de coisa diferente na parte de genitália ou no início de uma atividade sexual com um parceiro diferente, é obrigatório ela procurar uma orientação com relação ao meio de transmissão, como ela evitar esse tipo de coisa, se existe vacina. Então, hoje a gente sabe da vacina do HPV, que não é uma coisa muito noticiada. Então, são coisas de orientação médica que eu acho que vale a pena. Seria interessante a saúde pública disponibilizasse isso, né? Sim. O governo americano, ele paga 2/3 da vacina para o americano. Nosso governo não chegou nesse nível. Existe uma cidade no Rio Grande do Sul, eu não esqueci o nome da cidade, que o prefeito pagou para todas as mulheres do grupo que a Anvisa liberou, que seria de 9 a 26 anos, a vacina. A prefeitura paga. Sim. Agora é uma vacina cara. Então foi uma iniciativa individual dessa cidade, dessa prefeitura. Ao custo-benefício também, né? Porque o câncer também gera gastos enormes, né, para a saúde pública, né? Com certeza. Obrigada, doutor, mais uma vez por ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigado pelo convite. Obrigada também a você que esteve com a gente. Até o outro programa.